Fala, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Bora começar então mais uma aulinha de biologia. Hoje nós vamos falar sobre carboidratos, algo extremamente importante que sem ele nós literalmente não vivemos. Tudo, né, de composição química que a gente está falando de seres vivos, a gente não vive sem. Mas ele é o que nos dá energia, que dá essa vontade de viver. É ele que, se você não tiver aí em um dia, começa a dar uma dor de cabeça e não consegue nem estudar. Assim como a água também e outras coisas, mas ele também é muito importante. Opa, peraí. Dá licença que a bicho tá passando. Vai lá, bicho. Às vezes os gatos aparecem e acaba atrapalhando um pouquinho, né? Ela quer chamar atenção. O gato é assim mesmo. Quem tem em casa sabe como que é. Mas vamos lá, então. Bora para nossa aula, conversar um pouquinho, então, sobre carboidratos, que eles vão ter ali várias situações, não apenas só de fornecimento de energia, mas tem outras coisas também, bem interessante. Bora, então, ver isso, porque não cai, né? Despenca no vestibular. Então, vamos lá? Bom, então, vamos começar, então, a falar de carboidratos. Nós temos eles aí disponíveis, né? O pessoal fala de carboidrato, já pensa em doce, normalmente, né? Principalmente quem gosta de fazer dieta, já começa a pensar sobre isso. Mas ele também tem muita importância, né, nas frutas, em outras coisas como o milho, e a gente vai ver em outras estruturas ao longo da nossa aula. Primeira coisa que nós temos aqui para saber que carboidratos, às vezes, vocês podem encontrar com outros nomes, como, por exemplo, glicídio, né? É um nome meio feio para carboidrato, mas é comum na prova. Você vê lá, os glicídios, né? Você olha e fala, o que é isso? Lembra de glicídio? Lembra, sei lá, de glicose. Glicose é um tipo de glicídio. Por quê? Porque é um tipo de carboidrato. Então, tenta relacionar. Ou ainda, hidratos de carbono, né? Por que hidratos de carbono? Pelo seguinte, porque os nossos carboidratos, eles possuem o CO, que é uma carbonila, e ele possui um OH, que é uma hidroxila. Então, basicamente, é o que? Hidrato, hidrogênio com carbono, tá? E os oxigênios que estão aí fazendo sua parte também. E também sacarídeos, tá? Então, se lembrar, glicídio lembra de glicose, sacarídeo lembra lá de sacarose, tá? Que são todos eles são tipos de carboidratos. Então, nós temos aí basicamente dois grupos, tá? Nós temos aí os açúcares, que são os monossacarídeos e os disacarídeos, e os polissacarídeos, que estão aqui no único grupo, tá? A gente vai falar então um pouquinho sobre eles. Basicamente, o que nós precisamos saber? Precisamos saber de duas coisas. Os açúcares, eles podem ser classificados como de duas formas. Nós temos as aldoses e nós temos as cetoses. Isso aqui é um pouquinho de química. Professor, eu não gosto. Mas tem que saber, né, gente? Se está prestando vestibular, você tem que saber de tudo. Não tem jeito como fugir, não, tá? Então, aqui, eu vou pegar aqui um monossacarídeo com 3 carbonos, tá? Então, aqui temos 3 carbonos. Ele vai ter, então, a distribuição dos seus hidrogênios aqui, certo? Tudo bonitinho. Então, aqui, e desse lado, eu vou completar com hidroxila, né? O meu OH aqui. O que vai acontecer? O grupo de carbonila, na extremidade, ele vai ter ali uma cadeia principal, ele vai estar ligado na cadeia principal aqui, tá? Então, aqui a minha carbonila, ela tá ligado nessa cadeia principal aqui, na extremidade. Tá vendo aqui, ó? Então, nessa extremidade, quando tá assim, é uma aldose. Quando ele tá, então, nessa situação, de novo aqui, ó, tem o meu Czinho ligado no meu Czinho, ligado no meu Czinho. 3 carbonos de novo, certo? Aí aqui eu tenho o meu H de hidrogênio, meu outro hidrogênio vai estar aqui na ponta. Aqui desse lado eu tenho um OH, aqui falhou um pouquinho. Aqui, então, eu vou ter a dupla O, que é o meu alvo, certo?
E aqui eu vou completar, lembrando que o carbono faz 4 ligações, né? Quando o carbono está preso, ele fala: me dê direito às 4 ligações, senão eu vou quebrar essa cadeia. Nossa, que horrível, desculpa. Mas enfim, então nós temos aqui, né, nesse caso, a carbonila, ela tá ligada no meio, tá vendo? Ó? Ela não tá mais no primeiro, na extremidade aqui. Ela tá ligada no meio da cadeia, tá? Ao longo da cadeia. Aí vai variar de acordo com a quantidade de carbono. Nesse caso, a gente está falando de uma triose. Por que triose? Porque tem 3 carbono aqui. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no próximo slide, tá? Então, aqui, nesse caso, por exemplo, nós temos, nessa aldose, temos aqui, a gente coloca o nome de gliceraldeído, né? Aldeído aqui, ó, de aldose. E, nesse caso aqui, nós temos, então, um olha esse nome, hein? Hidroacetona, tá? Cetona de cetose, tudo bem? Então, você tem esses nomezinhos, esses palavrãozinhos aí, mas basicamente você tem que saber por quê. Porque ele vai ser, então, um aldeído quando a carbonila tá na extremidade, vai ser uma cetose quando a carbonila, então, está ao longo da cadeia, certo? Essas são as formas, então, de se classificar os monossacarídeos. Mas vamos ver aqui mais coisinhas, existem mais formas, tá? O monossacarídeo, ele é um açúcar simples, tudo bem? Basicamente, ele é quando você vai ter os outros tipos de açúcares ou os polissacarídeos, vai ser um conjunto desses monossacarídeos, tá? Então ele é chamado de açúcar simples. E você não vai encontrar ele sozinho lá na natureza. Ele vai estar junto de alguma coisa, vai estar formando alguma coisa, tudo bem? Basicamente, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma fórmula geral que é essa daqui, ó. Então, você tem o carbono, 2 hidrogênio e o oxigênio e o número por fora aqui. Vamos dar um exemplo, então. Ó, o primeiro aqui, uma triose. Você tem aqui o carbono, o hidrogênio que vai ser multiplicado por 2 e o O, certo? Vamos colocar que esse N aqui é 3. O que vai dar aqui, ó? Ó, 3 vezes esse 1 aqui vai dar C3. 3 vezes 6 aqui vai dar H6. E se 3 vezes esse 1 vai dar C3. Olha aqui o nosso caso aqui, ó. A gente tem aqui, então, uma triose. Então, perceba que, de acordo com a quantidade de carbono, eu tenho a minha classificação do meu monossacarídeo, que então pode ser triose para 3, tetroses para 4, pentose para 5, hexose para 6, certo? O monossacarídeo, então, pode perceber outra coisa. Ó como é que ele termina? Ose, ose, ose. Então, toda vez que termina em ose, é um açúcar, tá? Um açúcar simples, ou pode ser que não, né? Pode ser mais composto, como por exemplo a sacarose, mas é um açúcar. E aí, então, essas são as classificações. E veja só, né? Por exemplo, a glicose, ela é um monossacarídeo, uma hexose, né? Aqui você já tem a fórmula da glicose. Só que é só da glicose? Não. É da glicose, é da frutose e é da galactose, tá? Todas elas são C6H12O6. O que vai diferenciar vai ser se ela é uma aldose, se ela é uma cetose. Então, a diferença lá do grupo carbonila vai determinar se ela é uma glicose ou se ela é uma frutose, por exemplo. A glicose, aqui, ela é uma aldose, enquanto que a frutose, por exemplo, vai ser uma cetose, certo? E aí a glicose tem função? Poxa vida, né? Sem ela, seu cérebro não funciona, não, amigo. Presta atenção, o que ela vai fazer? Ela é a principal fonte de energia para as células. Aqui, ó, na nossa mitocôndria. A mitocôndria, ela vai fazer o quê? A conversão de energia
Vamos pegar um adendo aqui só para a gente ver, porque você vai ter que ver isso aqui mais 50 mil vezes, né? Basicamente, o que vai acontecer? Você tem aqui o C6H12O6, que é a glicose, mais o oxigênio que você respira, aqui fazendo de forma bem resumida, tá? Mas aí você tem, então, aqui a liberação de ATP, que é a molécula energética, e aí você vai liberar CO2 mais água, tá? Aqui tem umas moléculas de água, outras coisas, mas eu estou fazendo ela de forma bem resumida, tá? Para você entender, então, que ocorre a quebra dessa molécula aqui e por que que você respira, tá? Isso daqui, esse CO2, vai ser o quê? Jogado fora na sua respiração, certo? Então ele é liberado. Ah, é só eu que faço isso, professora? Todo ser heterótrofo e as plantas, né? E as algas também, né? Elas também possuem mitocôndria, também vai fazer isso. Você acha que as algas e as plantas estão fazendo glicose lá na fotossíntese para você comer? Não, amiga, ela tá fazendo para ela. Você come de encherido, tá? E aí, o que vai acontecer então? Como eu já falei, adiantei aqui para vocês, ela é o produto final da fotossíntese. Extremamente importante. Imagina, né? E a sua decomposição, então, fornece energia, que a gente acabou de ver, fazendo, então, moléculas de ATP. Tudo bem? Adenosina trisfosfato. Eita palavrão. Mas ATP já tá bom, tá? Não precisa guardar esse nomão grande, não. Apesar que a gente vai falar tanto dela, você vai guardar ela sem querer. Quando você vê, já tá lá, né? Passou, foi, tudo bem? A frutose, ela é importante porque ela dá o sabor açucarado das frutas. Então, ai, aquele saborzinho gostoso que você come, né? Ah, sei lá, aquela manga. Eu gosto muito de manga e banana, né? Então você vai lá, você come aquela manga gostosa, né? Na época de manga, porque agora não é. Mas enfim, banana tem um ano inteiro, né? Vai lá comer aquela banana gostosa, docinha, tá o quê? Cheia de frutose. Ah, professora, posso usar frutose ali também? Pode, tá? Sem problema. Mas a glicose, ela é principalmente pro cérebro, tá? Normalmente se usa glicose. E a galactose, ela é encontrada no leite, tá? Pessoas como eu tem problema, né, de intolerância à lactose, sofre com essa menina aí, mas depois a gente vai falar sobre ela, falar sobre a digestão. E ela forma a glicose no fígado. Então, ela é absorvida lá no fígado e é convertida, então, em glicose, tá? Por quê? Porque elas são relativamente semelhantes, né? Então, ele consegue fazer essa modificação. E aí você tem aqui ainda a ribose, que é uma pentose, e a desoxirribose, que também é uma pentose. Elas estão presentes aonde? No RNA, no caso da ribose, e no ATP. E a desoxirribose presente no DNA. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ah, mas então é ADN? É, em português é. DNA é em inglês. Fala aí, professora. Desoxirribonucleicos acid. Ok, vou ficar com a biologia só. E nós temos aqui, então, o RNA, ácido ribonucleico. Por quê? Porque ele tem uma ribose, tudo bem? Então, o seu DNA e o seu RNA, que está lá dentro da sua célula, qual é a função dele? Depois a gente vê. Eles possuem, então, um açúcar, uma pentose, tudo bem? Ó, terminou o quê? Em ose. Olha só, todos eles terminando em ose. Glicose, frutose, galactose, ribose, desoxirribose, certo? Todos eles aí, então, terminados em ose, tudo bem? Então, esses são o quê? São monossacarídeos. Além disso, eles também são importantes, é interessante até marcar aqui para vocês. Então, ó, energia, que a gente falou é bastante, mas eles também vão constituir o quê? Os aminoácidos, tá? Os aminoácidos são o quê? É o que produz proteína. Então, para você constituir sua proteína, você precisa tanto de açúcar quanto de proteína propriamente dita, tá? Para poder fazer as suas proteínas. Então, você tem que comer os dois, tem que ter uma alimentação ali balanceada. E também os ácidos graxos, que está relacionado aí com a formação das gorduras, os lipídios, certo? Belezinha? Bora para a próxima. O que a gente tem aqui? Deixa eu pegar aqui que eu me perdi na lousa. Voltei. Achei. Ó, próximo aqui, então, nós temos os disacarídeos. Aí o negócio agora meio que complica, né? Por quê? Porque agora você tem, então, uma ligação entre os monômeros
disacarídeos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a primeira glicose, certo? Tem aqui, deixa eu pegar um laranjinha aqui para facilitar a nossa vida. Tem aqui a primeira glicose e a outra glicose. No disacarídeo, ó, di vem de 2, certo? Então, o que vai acontecer? Ó, não confunde uma coisa com a outra, tá? Presta atenção aqui. Tem a ver com o número? Tem, mas ó, aqui, você tem aqui, 3 aqui se refere ao número de carbono, tá? Então, o monômero que tem uma quantidade de carbono é classificado entre iose, tetrose, pentose e hexose. O disacarídeo, aqui, é referente, então, ao número de monômeros. Aqueles monômeros que você viu lá, cada monômero é um sacarídeo, e eu pego esse sacarídeo junto e formo um disacarídeo. Tudo bem? Como que eu vou formar esse disacarídeo? Como que a planta, por exemplo, faz, ou o nosso corpo faz, ou outros seres vivos vão fazer? Vai fazer, então, uma ligação que a gente chama de glicosídica. Que diabo é isso? Você perde uma molécula de água. Então, na hora que eu vou lá juntar minha glicose com outra glicose, olha o que acontece, ó. Na hora que junta aqui as duas aqui, ó, tá vendo essa bonita que tá aqui? Eu tenho aqui a minha hidroxila e outra hidroxila aqui, certo? Duas hidroxilas. Olha o que acontece. Na hora que soma as duas, na hora que faz a ligação, foge aqui, ó, sai, você perde uma molécula de água. Então ocorre uma desidratação. E aí eu fico só com o átomo de oxigênio ligando esses dois monômeros. Então eu deixei de ter duas glicoses e agora eu tenho uma maltose. Então o que é maltose? Junção de duas glicoses. Ah, onde que você viu isso aí? Maltose? Hã? Lá naqueles bombonzinho, né, de um fofinho, lá de uma marca muito famosa de chocolate aí. Ele é recheado de maltose, né? Tinha uma marca que era muito boa e agora eles trocaram por outra que tem uma vaquinha desenhada. Antes era um carinha no skate, agora é uma vaquinha. Não vou ficar falando nomes aqui não, mas você já sabe qual que é. Então, aquilo lá tinha muita maltose, que é o quê? Duas glicose. Aí é tão gostoso, né? Só que você tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque aquilo, né, esses doces, eles são de absorção rápida, né? Então, assim, às vezes pode fazer um pouquinho de mal para você. Eu mesmo tenho, assim, né? Eu tenho problema de intolerância à lactose. Rapaz do céu, eu comer essas coisas aí, o açúcar mesmo me faz mal, né? Então, assim, a gente vai ficando velho, vai ficando intolerante não só à lactose, mas vai ficando intolerante a tudo, né? Então, quando eu como lá, eu adoro, mas na hora de comer, tá pega, hein? Dá uma dor de estômago, dor de barriga, dá um inferno. Então a gente tem que ficar só nas frutinhas, só da bananinha com aveia, que é um tipo de açúcar. É açúcar? É, mas é um açúcar de absorção lenta, né? Então ele vai absorver lento, devagarzinho, né? Então ele faz um carinho no estômago, um carinho no intestino, né? Vocês que são jovens ainda dá para comer, né? Agora nós que já tá velho aí, só tristeza. Mas enfim, bora lá então. De disacarídeo aqui, então, nós temos uns 3 principais, tá? Que vai cair para você na sua prova, né? Não vou ficar me matando, falando um monte de disacarídeo para vocês, porque simplesmente não faz sentido, né? Isso aí você vai ver depois, se você fosse estudar alguma coisa. Vai que você vai fazer, sei lá, engenharia física, astrologia, para que você vai querer saber de tudo isso, né? Tem que saber mais para cair na prova e também para o seu dia a dia, que é importante, né? Conhecimento é tudo na vida, mas não precisa se aprofundar, né? Então vamos falar dos 3 principais. Temos aqui com a gente, então, a sacarose. Ó a ose aqui, ó. Sacarose. O que a sacarose é? É a junção de uma glicose com uma frutose. Então, você vai ser encontrado normalmente na cana de açúcar. Sabe esse açúcar que você come todo dia, que você vai lá, adoça seu café, faz bolo, faz isso, faz aquilo? Ele é feito de sacarose. A cana de açúcar, então, que nós consumimos muito aqui no Brasil e é exportado para fora, é feito, então, de sacarose. E aí, o que o seu corpo faz? O que ele vai lá e faz? Ele quebra a sacarose em glicose e frutose através de uma enzima. Que enzima vai ser essa? Vai ser a enzima sacarose. Aqui, eu vou até fazer de outra cor, ó. Rase, tá? Por que sacarase? Quando termina em ase, é a enzima.
tá? É a enzima digestiva. Então, a sacarase é uma enzima digestiva, uma proteína específica que quebra a glicose e a frutose, da frutose, né? Ou seja, quebra a sacarose em glicose e frutose para que seu corpo possa utilizar, que a gente já viu lá como é que utiliza na parte de cima, né? Lá na mitocôndria. Tudo bem? Então, a sacarase lá no seu intestino é que vai estar fazendo isso daí, vai estar fazendo esse processo para você obter energia. Então, na natureza, você vai encontrar a sacarose. E a sacarase vai fazer, então, transformação de glicose e frutose. Beleza? Aí você comeu lá o bombonzinho macio, né? Ou seja, você comeu maltose. Ela tá lá em vários vegetais também, tá? E, né, aquele bombonzinho, ele tem origem vegetal, tem origem vegetal misturado com leite. E aí você tem o que, então? Como a gente já viu, glicose mais glicose. Qual vai ser a enzima da maltose? Ah, fácil, né? Maltase. Como que eu consigo achar a maltose? A maltose, na verdade, ela é uma cadeia gigante de amido, que aí eles quebram e faz a maltose, tá? Para fazer lá o docinho. Mas normalmente nos vegetais você vai encontrar lá o amido, que a gente vai falar daqui a pouco que trem é esse. Tudo bem? Fica tranquilo aí, sossega que a gente já vai chegar lá. E aí eu tenho aqui então a lactose, que é uma delícia, mas para quem é intolerante a leite, isso está muito comum e também está muito comum cair no vestibular sobre isso, tá? Porque o pessoal tem mania de confundir intolerante à lactose com alergia de leite. Não confunda. O intolerante à lactose, ele não tem a lactase. Eu não possuo até escrevi errado. Eu não possuo o quê? Eu não possuo a lactase, tá? Produzo pouco, na verdade, né? Eu produzo um pouquinho ainda, mas logo, logo, provavelmente já não vou produzir mais. É normal dos seres vivos, os mamíferos, né? Que obviamente, porque réptil, por exemplo, não vai tomar leite, né? Eles não são mamífero. Mas assim, é normal dos mamíferos na idade adulta parar de produzir lactase. Por quê? Porque a gente tem que tomar leite ali nos primeiros anos da infância. No caso do humano, em torno de 2 a 3 anos, né? Que a mãe vai estar produzindo leite para esse filho tomar e aí ele produz a lactase. Depois é normal ele diminuir nessa quantidade. E aí tem pessoa que diminui assim de forma absurda, que é o meu caso. E quem tem alergia de leite, normalmente é nos primeiros anos de vida, tá? Que isso acontece. E aí, depois de 2, 3, 4 anos de idade, já começa a perder essa alergia de leite. Ele tem alergia da proteína do leite, tá? Então, assim, ele vai ter alergia da proteína e não do açúcar. Então, não confunda intolerância à lactose, que é a incapacidade de digerir a lactose, porque não produz lactase, com alergia de leite. Quem tem alergia de leite e toma leite com muita frequência pode morrer, porque a alergia ela causa sérios problemas. Você está mexendo com o seu sistema imune. Agora, a intolerância à lactose, você vai ter uma diarreia, você vai ter ali um estufamento no estômago, um mal-estar, você vai ter gases, né? Você viu uma bomba atômica, desculpa o palavrão, mas é verdade. Você viu uma bomba atômica ali, começa a soltar gás para tudo que é lado. E aí, o que vai ser? A lactose, como a lactase faz o efeito, ela é a junção da glicose com a galactose, que a gente viu lá como os monômeros, certo? Então, esses são os nossos monômeros que nós temos aí como exemplo, então, formando os disacarídeos, certo? Então, vai ser glicose mais galactase. Como que quebra? Através da lactase, tá? E aonde que eu encontro? Obviamente, no açúcar do leite. Lembrando uma coisa que é bem interessante. Essas coisas, então, elas são solúveis em água, tá? Isso é importante. E elas são fonte de energia. Então, quando você vai lá e joga a sacarose na água ali, ó, você tá conseguindo dissolver ela não vai sumir, né? O leite também é a mesma coisa, a maltose também é a mesma coisa, a gente só não vai estar vendo isso com facilidade porque não é no nosso dia a dia, mas o açúcar é, certo? E ele é uma sacarose. Só que aí, na digestão, ele vai precisar ser quebrado em monossacarídeos, tá? Então, ele dissolve, mas ele precisa ser quebrado em monossacarídeos,
para que entre, então, na sua célula para poder fazer as funções dele, como a gente já viu assim. Belezinha? E nós temos aqui agora, então, os polissacarídeos. Esses aqui, olha, dá um trabalho esse trem. Por quê? O polissacarídeo, ele é um tipo de polímero, tá? Então, assim, eles são polímeros, né? Só que são polímeros naturais. Existe polímero sintético. Então, assim, cuidado para não confundir. Exemplo de polímero sintético, plástico. Eita, escrevi tudo torto aqui, ó. O plástico, ele é um exemplo de polímero sintético, feito lá a base do petróleo, e aí hoje a gente tem outros tipos de polímeros, tá? Para fazer plástico. Então, porque olha que interessante até essa relação. O plástico é um problemão que a gente vai enfrentar, tá? A gente está enfrentando aí, né, com os problemas de poluição, né? Então a gente tem até o animal bandeira para poder tentar fazer com que as pessoas joguem menos plástico nos esgotos que vai para o oceano. A gente tem a tartaruga como animal bandeira. Então sempre tem, né? Se você pesquisar na internet, você vai ver várias imagens das tartarugas, né? Presa com plástico, canudo enfiado no nariz, né? Coisa horrível. E aí elas engolem essa colinha achando que é água viva, porque elas se alimentam de água viva, né? Então a água viva ela tem aquele movimento, a sacolinha jogada no mar tem aquele movimento, ela glup, engole essa colinha, fica aquilo tudo preso no corpo dela, e isso é um problemão, certo? Então, o que eles estão tentando fazer? Pegar esse polímero natural que está, por exemplo, presente na mandioca, que a gente já vai entrar em detalhes, mas lá eu pego esse polímero natural e faço sacola dele. O que acontece? Ele é um biodegradável, ele vai ser degradado muito mais fácil. Então, eu resolvo o problema do polímero sintético. Porque o que são esses polímeros em geral? É uma cadeia de carbono gigante. Tá? Então, você tem ali uma cadeia de carbono gigante com um monte de H e OH que a gente viu lá, só que a organização dos polímeros sintéticos é um pouco diferente e elas são muito mais resistentes. Tá? Então, aí, um link para a gente ver e já ficar ligado na atualidade, tá? Porque isso com certeza vai cair para você lá. Pode ser que caia, você vai fazer várias provas, provavelmente, né? Fazer USP, Unicamp, Unesp, o Enem, com certeza. Então, assim, é importante você estar ligado nas notícias e saber sobre esse tipo de coisa, tá? Você não vai encontrar isso com facilidade em material de vestibular, não. Você vai encontrar isso em notícias, tudo bem? Então, é importante estar sempre ligado nas notícias das coisas. Voltando, então, à nossa aula, focando nos polissacarídeos, então, né? Então, poli vem de vários, né? Então, vários sacarídeos, então, são vários monômeros ligados entre eles. O que nós temos aqui, então? Eles são insolúveis à água. A gente vai ver por quê. Porque ele tem uma função. E essa função dele, se ele for solúvel à água, amigo, perdeu, né? Então, ele pode apresentar também nitrogênio composto nele ou até mesmo enxofre. Tudo bem? A gente vai ver um caso de nitrogênio aí daqui a pouco. O que ele tem, então? Ele vai ser a função dele, ele vai ser componentes estruturais da célula. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a célula vegetal e a célula dos fungos possuem um polissacarídeo. Ele também vai ser uma reserva energética, tá? Eu tenho aqui a minha batata que tem uma reserva energética, eu tenho aqui o meu fígado que tem uma reserva energética. E pode ter também uma proteção e sustentação mecânica. Então, os meus insetos, os meus crustáceos, as minhas aranhas, são todos o quê? São todos animais que têm uma sustentação e uma proteção mecânica que chama exoesqueleto. A gente vai ver. Calma, tô apresentando só o rolê, tá? E os fungos também têm uma proteção, tá? Que vai fazer
Só que aí no caso dos fungos é na célula. A gente vai ver com detalhezinho agora tudo isso. Então, veja só. Se ele é uma reserva energética, se ele protege, é uma estrutura de proteção da célula vegetal, se ele serve para sustentação mecânica e proteção, não faz sentido ele ser solúvel à água. Afinal de contas, o ser vivo está cercado de água o tempo todo, ainda bem, né? Porque ele tem que sobreviver, nem todos, alguns estão em locais secos, mas mesmo assim tem que ter contato com a água, né? A gente viu lá a importância da água para todos os seres vivos. E aí você tem essas coisas que são solúveis à água, o bicho desfaz. A água viva, mesmo, que é lá mais de 90% de água, ela tem que ter alguma coisa insolúvel à água. Né? Nós mesmos, 70% quase, quando o bebê é 70%, a gente aí mais ou menos em torno de 70% a 60%. Se você não tem alguma coisa insolúvel à água para controlar a entrada e saída de água do seu corpo, das suas células, onde mais tem água, o que vai acontecer com você? Você vai virar uma gelatina, né? Então tem que ter coisas insolúveis à água. E os polissacarídeos têm essa função. Bora então ver aqui com mais detalhe esses polissacarídeos. Então aqui, a primeira coisa que nós temos dos polissacarídeos são os polissacarídeos de armazenamento. Então, eles armazenam. Então, assim, eu tenho lá a minha energia, né? Vou usar isso agora? Não, eu preciso guardar. Então, eu vou guardar no formato de um polissacarídeo. Como é que eu vou estar guardando isso em formato de polissacarídeo? Eu vou estar guardando para os vegetais em amido, certo? Para os animais em glicogênio, tá? E aí, na hora que eu preciso usar, eu quebro no formato de hidrólise. De hidrólise para formar o quê? Para produzir, então, a energia. Então, eu pego aquele polissacarídeo, quebro ele e transformo ele em glicose. Então, no caso do amido, são polímeros de monômeros de glicose no interior do plastídeo. O que é plastídeo? Um exemplo, cloroplasto, aquele lá que faz fotossíntese, né? Ele pode guardar. Então, aqui, a sua batatinha, aqui, ó, que você come lá, né, em um de enxerido, na verdade, ela tá guardando o quê? Ela tá guardando esse amido para quando vir o tempo de inverno, por exemplo, que ela não vai conseguir fazer fotossíntese, certo? Porque tem pouco sol, e aí ela vai, então, tá absorvendo esse polissacarídeo dessa região. Como que funciona? As folhas são as responsáveis para fazer a fotossíntese, certo? Então, eu faço fotossíntese nas folhas e mando a minha, a minha sacarose, no caso, né? Ou vamos falar da glicose mesmo, mando tudo lá para minha raiz e vou distribuindo no tronco, nas outras folhas, para flores, frutos e tal. Faço uma reserva na minha, então, em algum lugar. Então, no caso da batata, dependendo da batata, vai ser raiz, dependendo da batata, vai ser um próprio tronco, tá? No caso da batata inglesa, é um tronco, tanto que sai folha dela, né? Se deixar ela muito tempo lá, ela começa a botar folhinhas. Já percebeu isso? Que bonitinho? Então, e aí por quê? Ela vai estar, então, fazendo uma reserva de energia nessa situação. Aí, quando não tem como fazer fotossíntese, perde as folhas, tudo, essa planta continua viva, quebrando, então, esses monômeros de glicose para produzir energia, certo? No caso dos animais, eles vão fazer isso no músculo, no interior da musculatura aqui, então. Por que no interior da musculatura? Porque você precisa andar o tempo todo. Vamos supor, né, pegar um animal aí que está precisando correr de um predador. Ele precisa de açúcar muito rápido para produzir ATP, para poder, então, correr desse predador. Você imagina, tá lá no fígado, tem que ir para a perna, até chegar na perna, e amado, você já foi comido, tá? Então, o que vai acontecer? O açúcar aqui, ele fica, então, o glicogênio fica guardado na musculatura para garantir essa luta e fuga rápida, certo? Para os animais em geral. Que não é o nosso caso. Nesse caso, a gente vai usar mais ali para fazer musculação, correr em esteira, né? Porque a gente é tudo Nutella, né? Não sou mais aqueles animais raiz, não. E aí, o que tem mais? Eu tenho também no meu fígado. Então, no fígado aqui, por exemplo, quem vai quebrar vai ser o glucagon.
né, esse hormônio aqui, ele quebra, então, o meu glicogênio em glicose, certo? Então, o que, que vai acontecer? Ele quebra, só que assim, não dura muito tempo, tá? Você vai ter ali um dia de duração, tá? Dessa reserva aqui, e aí você já tem que comer de novo. Ao contrário da batatinha aqui, ó. A batatinha, vixe, o inverno inteiro que ela dura. Sabe quem também tem o glicogênio aqui? Vai ter aqui também, ó, os fungos. Não falei dos fungos lá que eles tinham? Então, os fungos, eles também guardam o glicogênio como reserva de alimento, tá? Como reserva energética. Então, o fungo ele tem isso em comum com a gente. Veja só que legal, tá? E aí, então, nós temos os nossos próximos aqui. Nós temos a celulose. Gente, a celulose, ela não é importante, né? Imagina. Que isso? Ela só é a maior produção de um polissacarídeo que existe no mundo, tá? A produção global dela é de 100 bilhões de toneladas por ano, que as plantas fazem isso, tá? Ela está presente aonde? Na parede celular da planta. Então, aqui na minha parede celular, eu tenho um revestimento de celulose. E o que isso aqui é importante? É importante porque aí a planta, a célula da planta, ela cria uma certa resistência. Então, quando você, por exemplo, vai lá, pega aquela folha de alface, ela murchou, você vai lá e joga na água, numa água geladinha. Ela volta a ficar bonita de novo. Se você colocar, né, ou seja, ela tem a capacidade de murchar e voltar ao normal. Se você colocar numa água destilada, ou seja, uma água sem sais, vai ocorrer um processo de osmose ali, ou seja, o equilíbrio osmótico, o equilíbrio de quantidade de água dentro e fora da célula tem que ficar igualado com a quantidade de sais. E aí, como você tem água destilada, ou seja, sem sais, o que a célula vai fazer? Vai mandar a água para dentro da célula para a quantidade de sal que está lá dentro ficar igual à quantidade de sal que está lá fora, a concentração, certo? E aí essa célula vai começar a ficar túrgida, vai começar a inchar, inchar, inchar. A parede celular feita de celulose não permite que essa célula exploda. Joga uma hemácia, que é uma célula sanguínea, nossa, lá, nessa água destilada. Explode. Ela fica túrgida e explode. Por quê? Porque nós não temos essa parede celular. Não temos essa capacidade de ter essa resistência, tá? E olha aqui, vamos entender qual que é a diferença dela para o amido. Porque, afinal de contas, ambas possuem glicose. Só que a celulose, ela não é digerida por muitos seres vivos. Animais, por exemplo, não conseguem digerir. Ah, mas professor, então como é que a vaca come? Como é que o cupim come? Eu vi que ele se alimenta e dá tudo certo e os bichos é gordo. Sim, porque eles têm alguns seres vivos chamados protozoários que têm, então, a celulase para poder digerir. Ou seja, eles têm que fazer uma associação, porque eles não conseguem digerir. Por quê? Por causa do formato da ligação. Veja só o que acontece aqui, ó. Eu tenho aqui que o amido, por exemplo, que nós digerimos, ele possui essa ligação 1,4 aqui, ó. Ela é no monômero glicose alfa, ou seja, está aqui para baixo, tá vendo? Ó? Enquanto que a celulose, o monômero dela aqui na ligação 1,4, é uma ligação beta, ou seja, tá vendo que o oxigênio aqui está para cima? E além disso, nós temos aqui também que as hidroxilas, no caso do amido, ó, tá tudo do mesmo lado, certo? Tudo para baixo aqui, ó. E aqui não, aqui ela tá, ó, intercalando, tá? Isso aqui, tá? A celulose e o amido, isso aqui é só um recorte. Mas você tem aqui, ó, várias vezes essa repetição, tá? Então, assim, é um polímero, né? Ele é gigante. Então, essa ligação aqui é gigante. Então, o que está acontecendo? Aqui você tem essas intercalações aqui, você tem essa ligação beta. Então, tudo isso vai fazer com que a celulose ela seja muito mais resistente que o amido.
e aí você não consegue digerir ela. E aí ela tem uma importância muito grande o quê? Na economia. Porque a celulose, você faz, por exemplo, papel. O papel que você está escrevendo aí é feito de quê? De celulose. E tem várias e várias outras coisas, né? O algodão mesmo, que faz a roupa, celulose. Então, assim, e aí você fala, então não faz sentido eu comer alface. Faz. Por quê? Como a celulose não é digerida, ela vai fazer o carinho no seu intestino. Como assim, professora? Vai fazer carinho? Vai ficar lá fazendo assim, meu Deus. Então, não. O que ela vai fazer? Ela vai, como ela não é digerida, ela vai começar a passar pelo seu intestino e estimular a produção de mucosa, estimular, então, o trânsito intestinal. Então, você consegue ter um trânsito intestinal mais fácil. Quem tem problema de intestino preso tem que comer muita, muita, muita folha. Professora, você tem? Óbvio, né, vem? A idade da pessoa, né? Já tá aí de idade, é velha. Então tem que comer muita celulose, né? Então é ali, né? A Nutri minha passou lá o quê? Come lá 50 gramas de arroz, 40 de feijão, 100 gramas de carne, que tem que ficar fortinha, né? E meio prato de salada, mais as verduras, né? Então 100 gramas de verdura e salada à vontade, alface à vontade. Então por que isso? Porque vai fazer o intestino funcionar como um reloginho. Além de que a celulose, você não digere ela. Então você acaba ficando inchado por ela, né? Ou seja, você acaba ficando com o estômago cheio. Então você não precisa comer tanto quando comparado ao amido, por exemplo, que é de absorção rápida, né? Dependendo do amido, então se for coisa industrializada é mais rápido ainda, que aí você já tem lá a maltose, né, que é o amido quebradinho e tudo mais. Então, é legal você comer a celulose, ou seja, a fibra insolúvel, que o pessoal tá falando lá, é celulose. Você come isso daí, você tem então ali a garantia do seu trânsito intestinal funcionando. E aí você vai evitar aí vários probleminhas de saúde, evita, por exemplo, colesterol alto, porque aí a quantidade de gordura que vai ser absorvida ali já não é tanto, né? Então, faz parte de uma alimentação muito saudável. Então, a celulose, ela tem várias importâncias. E a gente vai falar um pouquinho dela mais quando for falar de parede celular, quando for falar de botânica, né, da parte de fisiologia vegetal. Belezinha? Bora então falar do último polissacarídeo que nós temos, né? Um outro polissacarídeo estrutural. Nesse caso aqui, ele está presente em animais e no fungo também, né? O fungo voltou aqui de novo para nós. O que nós temos? Nós temos a quitina. Cuidado para não confundir a quitina, tá? Ó, a quitina com quitina, tá? Às vezes a gente fica falando, então, mas aí a quitina, né, tá se referindo a coisa. Cuidado que isso aqui são coisas diferentes. A quitina faz parte lá do músculo, tá? E quitina é um polissacarídeo, um tipo aí de vários açúcares todos juntos. Aqui nós temos o monômero da quitina, que lembra um pouco, então, o monômero da celulose que a gente viu lá, só que ele está ligado com esse grupo de nitrogênio. Lembra que eu falei para vocês que pode ter tanto nitrogênio quanto enxofre, né? Aí você tem o exemplo de nitrogênio. Vou dar exemplo de enxofre? Não vou dar porque não vai cair para vocês, tá? Vocês só precisam saber que é possível ter essa ligação. Quem vai cair mesmo é a quitina. Por que quitina cai? Amado, só o grupo maior de animais que existe na face da Terra é o responsável por produzir um monte de quitina. Por quê? Porque ele faz parte dos exoesqueleto de artrópodes. Mas que diabo é isso? Aqui, vou dar um zoomzinho para você ver aqui, ó. A apatia aqui, ó, presta atenção. Tá vendo aqui? Você tem aqui a cigarrinha, ela tá saindo desse negócio. Não são duas cigarrinhas que tá copulando. Isso daqui é a casca, né? Porque a gente só fala a casca da cigarra. Aí o pessoal fala, a cigarra cantou até explodir. Nada a ver, tá? Aquilo que você tá vendo lá, que ela tem uma aberturinha aqui, tá vendo por onde ela tá saindo aqui? É a casca da cigarra. O que é essa casca da cigarra? É o exoesqueleto da cigarra, a exúvia da cigarra. E aqui a cigarra saiu, né, no seu formato adulto. Então aqui é o formato de ninfa, aqui ela saiu no seu formato adulto para finalmente fazer toda aquela cantoria que você adora, né, na primavera e no verão, né, que fica na sua orelha, você fica, maldita, para.
Quem é do São Paulo aí, cidade grande, não sabe o que é isso, não, mas quem é do interior sabe, né? Aqui mesmo, rapaz, é uma sinfonia e são várias espécies. Cada espécie tem o seu somzinho diferente. Mas voltando aqui, vamos parar de falar cigarro. O que ela tem, então, aqui? Ela tem esse exoesqueleto, essa proteção. E como é que forma isso? O que acontece? Conversa na aula de artrópode. Mas o que importa é o quê? Esse exoesqueleto aqui, todo bonitão, né? Essa estrutura, que ela tem uma nova aqui e essa antiga que ela tá abandonando, é feito do açúcar quitina embebido de proteína, no caso dos insetos, né? E também no caso das aranhas, tá? Dos aracnídeos em geral. E no caso dos crustáceos, né? Coloquei um bichinho morto aqui, mas enfim, ele é embebido, então a quitina, ela é combinada com carbonato de cálcio. E aí, tanto que, ó, o nome aqui, ó, crustáceo, né? Crusta vem de incrustado. Então, ele tá incrustado de carbonato de cálcio. Você pode perceber, quem gosta de comer esse trem aí, que eu não gosto, a casca é dura, né? Você pega aqui essa casquinha dele, é bem durinha. Enquanto se você pegar de um inseto, se você for comer um inseto, não come. Como não? É super comum comer inseto por aí. Um dia a gente vai começar a comer inseto, você vai ver. É mais saudável que carne de vaca. Mas o crustáceo que você come, que é o camarão lá, que é o urubu do mar, né, que a gente fala, ele tem essa casca mais dura quando comparado com os insetos. Por quê? Porque do inseto parece com couro, né? Porque ele vai estar ali misturado com proteína, enquanto que do crustáceo, crusta vem com o carbonato de cálcio. Beleza? E os fungos, eles vão ter na parede celular. Tudo bem? Então, vai ser na parede celular. Lembra lá da planta que tinha parede celular com celulose? O fungo vai ter algo parecido. Então, ele vai ter aqui a parede celular dele envolto com quitina, que vai então deixar a célula dele com uma maior resistência, certo? Então, ela vai ficar mais resistente, vai ficar aí mais segura quando comparado, por exemplo, às nossas células, que eu já expliquei para vocês lá da celulose, certo? E aí é interessante porque a quitina ela tem várias funções importantes também na indústria, tá? Uma das coisas que eles fazem é uma linha cirúrgica com a quitina dos artrópodes, que você faz essa linha, você não, né? Eles estão lá fazendo essa linha cirúrgica e aí vai costurar a cirurgia das pessoas e aí ela vai ser então degradada conforme vai passar o tempo. Então eu não preciso ficar arrancando, né? Igual antigamente fazia-se de polímero sintético, né? De plástico. E aí, né? Eu tenho aqui até hoje a marquinha aqui de quando eu cortei com 8 anos. O que aconteceu? Minha marquinha aqui foi lá e aí pinçou lá com esse coisa de plástico. Aquilo coçava que era um inferno. O que a mocinha de 8 anos fez? Arrancou. Porque coçava demais, né? Eu lembro até hoje. E aí o que aconteceu? Na hora que eu arranquei, abriu. E até hoje, olha, já tem o quê? Sei lá, quase 30 anos isso, e eu tenho até hoje a marca. Por quê? Porque abriu. Então, o meu corpo, ele tava lá, né, falando, sai, tira esse corpo estranho. Recentemente, um mês vai fazer, fiz cirurgia de apendicite. De novo, ponto. Agora, esse ponto, eles fizeram aí de um polissacarídeo que não é sintético, natural. Não sei se foi de quitina. Só sei que não resistiu. O que o meu médico fez? Só cortou a pontinha do fio. E aí não precisou ficar tirando ponto por ponto. Antigamente você precisava ir no médico para tirar ponto por ponto. Aí eu falei para ele, não preciso tirar ele. Não, essa linha não precisa mais. Não entrou em detalhes. Só que aí eu pesquisei e vi que eles fazem hoje com quitina. Não sei se aquele é com quitina, mas é bem comum. Pode ser de outra coisa? Pode ser de outra coisa. Existem várias formas deles fazerem. Pode ser de vegetal também. Que ajuda o quê? Não ficar, o corpo não ter essa resistência, não ficar falando, sai de mim que eu não quero mais saber de você. Ficava coçando, era um inferno. Então veja a importância da gente estar fazendo uma tecnologia de ficar usando os polissacarídeos de outras formas. Olha que legal, né? Bom, terminamos aqui o nosso conteúdo, mas o que a gente tem que fazer? Praticar.